Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de desenho à mão livre. Essa primeira semana a gente trouxe aqui para conversar com vocês alguns profissionais. Aliás, todos da área de desenho, todos professores de desenho, colegas meus e amigos também, para a gente falar sobre o desenho e sobre a importância do desenho. Eu sei que alguns de vocês podem já ter alguma vivência, alguma experiência na área do desenho, mas eu queria encorajar que vocês assistissem esse vídeo até o final e pudessem se sentir contagiados pelo desenho como nós somos, né? Nós somos apaixonados pelo desenho e queremos contagiar vocês com essa paixão que nós temos. Quero apresentar agora os professores da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Alta Luciana Laurentino, a professora Tiana Farias Galvão e o professor Bruno Leite Ferreira. E aí, vou deixar que eles se apresentem melhor, que eles falem um pouco sobre sua atuação, para que a gente comece depois a conversar sobre desenho. Olá a todos e todas. Minha formação na Universidade Federal de Pernambuco, sou graduada no curso de Design, com foco em produtos, dou aula, sou docente do Departamento de Expressão Gráfica e minha atuação circula entre educação, tecnologias e cultura. Olá a todos, todas, eu sou Tiana, formada em arquitetura. Eu só lembro que sou formada em arquitetura quando me perguntam em que você é formado, porque eu me sinto muito mais licenciada em expressão gráfica do que formada em arquitetura. Atuo na Universidade Federal de Pernambuco há 17 anos. Desses 17 anos, eu acredito que estou em expressão gráfica, apenas em expressão gráfica, há 12 anos, 13. Então, minha área de atuação é educação e desenho, né, representação gráfica, e essa mescla, né, de representação gráfica e educação. Sou Bruno Leite Ferreira, eu sou formado em licenciatura em desenho plástica na Federal. Eu tenho mestrado em educação matemática e tecnológica também na Federal e tenho doutorado em educação matemática na Unesp de Rio Claro. Atualmente eu estou como professor também na universidade, no colégio de aplicação, atuando na educação básica e também na formação dos licenciandos, né, das diversas licenciaturas que estão trabalhando no colégio, que é como se fosse um laboratório de ensino. E minha área de atuação, em termos de pesquisa, eu me interesso pela parte de educação gráfica e a parte de geometria gráfica pura. E eu também sou formada em expressão gráfica e minha atuação tem sido a aplicação do desenho e da representação gráfica nas artes visuais. E em cinema também, mas enfim, dentro do desenho eu tenho trabalhado com isso. E assim, a gente vai começar agora a falar um pouco sobre o tema foco hoje, que é o desenho. E aí, vou trazer algumas frases que a gente escuta. Ah, mas eu não sei desenhar. Desenhar é um dom, desenhar é uma habilidade. Aí eu quero fazer essa pergunta a vocês. Desenhar é um dom? Desenhar é uma habilidade? Todos podem desenhar? Como é isso, no olhar de vocês? Essa pergunta é bem assim, curiosa, e eu sempre faço no primeiro dia de aula de geometria gráfica bidimensional, porque os alunos entram no curso de expressão gráfica, uma parte pensando assim, eita, eu vou fazer arte, e outra parte pensa mais na questão da tecnologia, porque é o que a gente tem focado bastante atualmente. E aí eu pergunto sempre a eles assim, o curso de licenciatura em expressão gráfica está dentro de qual prédio da Universidade Federal de Pernambuco? E aí eles dizem, Centro de Artes. Aí alguns falam, não, é Centro de Artes e Comunicação. E eu faço, exato, Centro de Artes e Comunicação. E vocês se veem aonde? E a maior parte diz que se vê em artes. Não, expressão gráfica é porque é arte. A gente está dentro do Centro de Artes porque a gente é arte. E aí a gente começa numa conversa, né, sobre por que expressão gráfica está dentro do Centro de Artes. E no final eles saem dizendo, poxa, a gente está dentro do Centro de Artes porque a gente comunica, a gente expressa. E é por isso que a gente está no Centro de Artes. A gente pode ser arte também, mas a gente está aqui dentro porque a gente é comunicação.
E eu acho que desenhar é comunicar. E comunicar, todo mundo pode comunicar. Não é um dom que apenas alguns podem ter. Eu acho que todo mundo pode comunicar. É preciso desenvolver algumas estratégias, e aí alguns vão mais para uma vertente, outros vão para outra. Mas, assim, essa pergunta é uma pergunta que eu faço para eles. E eu aí é a primeira pergunta, é a pergunta da primeira semana. Isso. Já para eles irem refletindo, porque muitos entram assim, mas eu não sei desenhar nada, eu desenho um boneco com palitinho, então eu não vou me dar bem nesse curso. E aí, não, aqui a gente precisa comunicar. Comunicar o quê? Comunicar uma ideia, né? E a gente comunica através do desenho. A gente se utiliza do desenho para comunicar. Muito e aí vou passar para os meus colegas, amigos. Então, eu acho que ter habilidade facilita muito. A gente sabe que quem escolhe esses cursos que a gente vem conversando, artes visuais, expressão gráfica, design, alguns deles já chegam assim, muito envolvido com desenho desde cedo. Foi o meu caso, desde cedo que eu desenho, e sempre fui apaixonada por essa parte. Só que existem várias técnicas. Para quem não tem essa habilidade tão desenvolvida, existem várias técnicas que a gente aplica, que a gente estuda, que a gente pega como referência, e a gente consegue, sim, se comunicar uma ideia a partir de um desenho. Vai ter gente com um perfil mais técnico, que vai adorar a parte de geometria, de desenho técnico, e vai ter gente que vai se deliciar nas disciplinas de artes visuais, a história da arte, e é isso. E vai ter gente com conflito, né, que gosta dos dois. Sim. Como foi o meu caso, na verdade. Gosta dos dois. E o bom é que pode gostar dos dois. Pode, né? Pode. Você pode gostar dos dois. E funciona muito bem, inclusive. A arte dentro dessa parte mais técnica também tem tudo a ver, né? Sim. Eu entendo o desenho como linguagem, né? Que é o que a Tiana está falando, né? De comunicação. Então, assim como ninguém nasce já sabendo falar português, ninguém nasce já sabendo falar inglês ou qualquer outro tipo de linguagem. Então, assim como qualquer outra linguagem, o desenho é uma linguagem que precisa ser desenvolvida. Então, como a Alta mesmo falou que ela desde pequena que ela desenha, então isso mostra que desde pequena ela vem desenvolvendo essa habilidade de desenhar. E do mesmo jeito que temos diferentes idiomas, temos diferentes linguagens de desenho, né? Então eu tenho o desenho artístico, e dentro do desenho artístico a gente também tem diferentes expressões, o desenho técnico também nas suas diferentes aplicações também tem diferenças. Então eu não acredito que existe gente que nasce já sabendo desenhar, não, você pode até ter alguma carga genética de alguma predisposição, mas você precisa desse estímulo, você pode ter mais facilidade ou não, mas que está muito mais ligado a como você foi estimulado visualmente, em termos motores, e a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Então, mas para começar, seria isso. Como foi motivado, como foi não só a desenhar, mas assim, a se expressar de modo geral, né? Muitas vezes, né? Não precisa nem ser só... Sim, porque e isso é importante também dizer, porque assim, a gente entender esse desenho também como uma linguagem de expressão artística que tipo, em outros tipos de representações, de expressões, não vão caber. Então, vai ter coisas que as palavras, que a fala, que a escrita não vão dar conta de expressar, e o que o desenho, ele complementa, em termos, quando a gente pensa numa expressão artística, né? E não só expressão artística, mas até mesmo expressão técnica, como eu explicar um projeto, explicar alguma coisa. Então, o desenho, ele vai sempre complementar a expressão, né? A comunicação, como a Tiana falou. Alguns já começam desde a infância e aí vai desenvolvendo ou não desenvolvendo, pode criar e gerar bloqueios. Vocês já ouviram alguns alunos com bloqueios em relação a desenho? Já tem alguma experiência que poderia falar assim de alunos que chegaram assim bloqueados, dizendo assim, não, eu não vou conseguir, eu não sei desenhar. Eu acho que talvez o Bruno, que no caso da professora Alta e da professora Tiana, elas
já entram no curso de expressão gráfica, né? Então, de uma certa forma, o aluno já chega sabendo, por mais que tenha aquelas limitações, já sabe que vão precisar desenhar. Mas o professor Bruno pega alunos da educação básica. E aí, no caso, como é isso? Você percebe alunos com bloqueios, alunos com algum tipo de dificuldade? Sim, a gente vê, principalmente assim, tem muito estereotipado aquele aluno que diz que não sabe desenhar e ele acha que isso é uma coisa estanque, que isso não pode ser desenvolvido. Como também, assim, você percebe muitos alunos com uma motricidade ainda imatura. Então, como eles não foram estimulados, eles não têm muito uma percepção. Então, não é só uma dificuldade com a geometria, é uma dificuldade que é uma coisa até que eu falo, que eu defendo muito, assim, que a gente precisa, antes da gente entender a geometria, que ela é abstrata, a gente precisa entender essa geometria com o corpo. A gente precisa sentir essa geometria no corpo. Então, é tanto que a gente acaba reproduzindo alguns erros conceituais a partir dessas má compreensões de determinados conceitos no corpo. Então, o aluno ele ainda não sabe segurar o lápis direito. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ortogonais, ele ainda associa muito a questão de vertical e horizontal. Ele só consegue identificar ou reconhecer determinados elementos que tiverem determinadas posições prototípicas, porque o cérebro dele produz significado para aqueles desenhos, daquela forma como o corpo aprendeu a expressar aquelas Com a formas. posição do quadrado, né? O quadrado tem uma posição muito certa. Se mudar aquela posição, não é quadrado. Exato. Então, se você tira dessas posições, assim, o corpo não reconhece. Não é nem só uma questão visual, mas, tipo assim, eles podem até reconhecer, mas o corpo não consegue operar quando ele não foi estimulado. E isso é muito inconsciente, alguma dessas questões. Então, se você perguntar para ele assim, o que é o quadrado, ele vai saber dizer o que é o quadrado. Mas quando você pede para ele desenhar uma posição diferente, ele não vai, o corpo dele não consegue, porque ele entende diferente. Fixou de uma maneira diferente. Essa primeira semana, eles vão trabalhar exatamente a coordenação motora fina. Coordenação motora, a gente vai discutir sobre coordenação motora, e aí os exercícios são aqueles exercícios, né? Traçar horizontais, traçar verticais, curvas, aquelas coisas que a gente faz e que pede para repetir toda vez que você quer trabalhar com desenho, você precisa fazer para poder sentir o desenho, sentir a coordenação motora, saber segurar no lápis. E é muito por aí, né? Então, quanto mais exercício você faz, você pode ter a habilidade já desenvolvida, né, de desenho, mas quanto mais você fizer esses exercícios básicos, que particularmente até hoje eu faço, às vezes é bom porque pelo menos para mim, me ajuda a diminuir meu estresse, fazer esses traçados, mas você também ajuda na sua coordenação motora. Esse traçado básico, como você falou, é super importante, porque a gente vai percebendo a força que põe no lápis, se a linha ficou paralela, começa fino, termina grosso, é todo um treinamento, e ele é importante sim. Conhecer, né? Conhecer o seu corpo, conhecer o material, conhecer que força eu coloco no lápis, que força eu não devo colocar, como eu faço para não borrar tanto o papel. Mas aí, respondendo à pergunta, tem aluno que trava, mas a gente tem estratégias, a gente orienta, e aí no fim dá certo. Mas tem também no curso de expressão gráfica alunos que travam, no caso, né? Tem. Porque assim, o aluno entra em expressão gráfica sabendo que vai desenhar, ou não? Mas eu acho que são bloqueios diversos, de repente. Né? Eu tenho alunos que entram no primeiro período e fazem assim, mas eu não vou usar um programa de computador? Ah, beleza. Hoje em dia tem mais isso, né? Então tem muito disso. Então eles se assustam, inclusive, quando entram na sala de aula, e a sala de aula, no primeiro período, é uma sala de prancheta. Então, ele já não vem aquela mesa, vem uma mesa grande, faz, opa, o que é que eu vou fazer aqui? Eu fiz um desenho num papel grande. E aí também, o tamanho do papel também assusta, sim, cara. Sim. Saem de um papel A4
que é o que você usa normalmente, né? No fundamental, no ensino médio, para um papel A3. Então, para eles já terem domínio de folhas maiores, de proporção para trabalhar naquele papel. Então, tudo isso eu acho que é importante antes de ir para uma tela. Sim. Eles querem de cara ir para a tela. Então, me ensine aí a usar um programa. A gente não está aqui para ensinar a usar o programa. Vocês precisam aprender a desenhar. E aí sim, vocês vão poder optar por algum recurso para ajudar você. Mas a gente não vai ensinar você a utilizar o programa. Então, muitos têm essa trava porque acham que vão entrar num curso de expressão gráfica e já vão direto aprender a utilizar um programa de computador. E para você utilizar um programa para fazer qualquer coisa, né, na área do desenho, o rascunho, saber rascunhar, saber entender, extrair aquilo da sua memória, um papel também é válido, né? Muito importante. O croquis, eu chamo de croquis. O croquis. Por exemplo, aqui no fundo da minha imagem está uma obra de Escher, e eu tive o prazer de ir para uma exposição com as peças de Escher, e confesso que as que mais me chamaram a atenção foram os croquis expostos, assim. Como ele tinha a ideia, um traço simples, aí dali surgiu a obra. Então, é muito importante esse traço manual, esse croquis, essa ideia inicial, sim. Deixar tudo registrado. E eu acho até pensando no curso de artes visuais digitais, que é muito importante isso que as meninas estão falando, e uma coisa que eu percebo, assim, tanto nos alunos da educação básica, quanto nos alunos da licenciatura que vêm fazer lá estágio, é como é necessário, não é uma questão, assim, de ser, porque isso é tradicional, porque sempre foi assim, porque vocês são ultrapassados, vocês trabalham com desenho manual. Não. Cada vez mais a gente tem visto, assim, as pessoas se inserindo na tecnologia e elas estão, literalmente, assim, perdendo a capacidade de fazer, de ter determinados raciocínios que só vêm a partir do desenvolvimento do desenho com a mão. Então, é claro que, assim, quando a gente fala de desenho, a gente não está se restringindo ao desenho no papel, com lápis e tudo mais, assim, também está incluso o desenho digital. Mas o que eu vejo, muitos artistas que eu sigo, ou arquitetos, em cursos de arquitetura em toda a Europa, que a gente vê, assim, Instagrams de estudantes de arquitetura e tudo mais, o tanto que eles fazem de trabalhos manuais, ou disciplinas que eles trabalham desenho de observação, porque isso vai desenvolver um outro olhar para a forma. Então, é como se... Porque quando você olha para um objeto, você não está olhando a função, você não está olhando o significado, você está olhando linhas, você está olhando textura, você está olhando luz e sombra, e isso para um artista que vai trabalhar, seja ele... você não vai conseguir fazer isso digitalmente se você não tem essa noção, essa percepção artística que muitas vezes é desenvolvida no próprio desenhar manual. Então, por isso é importante passar por isso também. A gente, às vezes, coloca na nossa mente aquilo que já está naquela caixinha, né? Como se faz uma mão. E aí, por mais que eu olhe a mão e tente desenhar a mão, a partir daquilo que eu estou olhando, eu tento inconscientemente utilizar também aquilo que está na minha caixa de memória, sobre o que é uma mão, ou o que é um olho, o que é uma boca, e isso, dentro do rascunhado, do traçado, do exercitar o olhar, nos ajuda a sair um pouco daquelas caixinhas, padrões, e focar mesmo no olhar. Em artes, aí eu quero só complementar, em artes a gente escuta muito alguns alunos dizendo, mas eu entrei no curso de artes visuais porque eu quero trabalhar com cinema, eu entrei no curso de artes visuais porque eu quero trabalhar com, deixa eu ver, porque eu acho que todas as áreas de artes visuais envolvem desenho, até cinema, inclusive, mas, assim, há esse ledo engano, né, de que, desenhar eu não preciso, eu não é a minha área. Outra coisa, a formação deles é licenciado para professor de artes visuais. E entre as linguagens das artes, né, das diversas linguagens, performance que ele pode fazer, trabalhar muitas outras coisas,
está o desenho e a importância do desenho. O que vocês acham sobre essa linguagem dentro das artes, no ensino mesmo fundamental? A importância do professor de artes visuais trabalhar desenho em sala de aula. Alguns fogem um pouco do desenho pelo medo de desenhar. Alguns professores de artes dizem: não, eu vou fugir porque essa não é minha praia. Então, esse discurso é válido? Como é que vocês olham esse discurso no perfil de um professor de artes visuais, no ensino regular? Então, é muito interessante esse desenvolvimento das artes desde o ensino básico, porque a gente fica com referências. Você falando, Lili, eu lembrando, o pessoal com certeza assistiu Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem uma plasticidade que é uma obra de arte. Aí você estudou pop art e você identifica. Você gosta de aquarela, você identifica várias cenas que foram feitas com aquarela. Aí você assiste Doutor Estranho e sabe o que são fractais, aí você percebe o quanto foi usado e explorado fractais em algumas cenas do filme. Então, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. E ter referência não quer de menos. Você ter essa habilidade desenvolvida, com certeza, em algum momento você vai usar, você vai trocar experiências com alguém. Então, eu defendo com unhas e dentes essa aplicação das artes desde cedo. E até quando a gente pensa, pegando um outro exemplo, quando você pega pessoas que tocam violão, você percebe nitidamente um aluno que veio do conservatório de um aluno que não veio do conservatório, não dizendo que um é melhor do que o outro, mas, por exemplo, o aluno que ele vem do conservatório, ele estuda o clássico. Significa que ele vai tocar o clássico? Não necessariamente. Mas entender a teoria que está por trás, exercitar determinadas técnicas que são importantes para aquele trabalho, e inclusive, assim, até para a questão física, para você não perder movimento com o tempo de fazer de maneira errada, faz com que você se aproprie e tenha um repertório bem interessante para produzir artisticamente com qualidade. Então, do mesmo jeito, eu acredito que, assim, o professor de artes, a gente pode também fazer um paralelo, pegando a geometria gráfica, que é um recorte, certo? A geometria, ela também é ensinada tanto nas artes quanto na matemática. Mas a formação que o professor tem de matemática não dá conta de trabalhar o desenho como se é trabalhado, por exemplo, na disciplina de geometria gráfica. Do mesmo jeito que a geometria nas artes visuais, ela não dá para ser tão trabalhada pela própria formação do professor de artes visuais. Porém, o curso de artes visuais digitais, eu sei que tem disciplinas específicas do desenho que são trabalhadas, que, obviamente, o aluno ele não vai sair sabendo de tudo, mas, no mínimo, ele vai ter uma base para que ele depois possa se aprofundar e decidir, em termos daquele de aproximação dele, o que ele quer incorporar na sua prática docente. Então, seja o estudo da perspectiva, seja a questão dos fractais, a questão da homologia, isomorfismo. Então, assim, várias questões, várias propriedades geométricas que podem dar qualidade para o trabalho artístico. Então, nesse sentido, eu acho, assim, por isso que eu sou o da bandeirinha do geometria gráfica, né, assim, que... A gente percebeu, Bruno. Esse é meu papel aqui. Então, assim, no fundo, a sua pergunta é se é importante o pessoal ter acesso. Sim, quanto mais acesso, melhor a todas essas áreas. Quanto mais acesso, melhor. E também uma outra coisa, quanto menos medo, melhor. Não quer dizer que eles vão sair da sala de aula daqui, dessa disciplina, sabendo tudo de desenho. Desenho à mão livre, agora eu vou ser um expert. Se você pode ser, se você se aprofundar... Do mesmo jeito que até hoje a gente não sabe, né? Pois é, né? Mas a ideia é que você perceba que você, mesmo sem saber tanto também, mesmo sem você ter se aprofundado quanto poderia ou que gostaria, você também pode trabalhar isso em sala de aula, mediando um desenho, um trabalho de desenho. Isso é uma questão, Lilian, e até pensando assim, enquanto professor, a gente pode pensar que o professor de artes, ele tem que dominar todas as técnicas, que ele tem que saber fazer, que ele tem que ser aquele artista que faça do Renascimento ao expressionismo, e não, ele tem que conhecer que existem as técnicas e estar indicando os caminhos, indicando as possibilidades, apresentando as técnicas, mas ele não necessariamente precisa ser o dominador daquela técnica, porque às vezes alguns alunos, o professor me pede para fazer isso, mas ele não sabe fazer. Porque isso não é a função do
do professor, né? O professor está muito mais lá como um facilitador da informação para que você desenvolva o seu conhecimento, né? Perfeito, Bruno. Imagina, todo mundo chega para a gente diariamente, tem um software novo, professora. Esse software faz tal coisa, tem tal ferramenta. A gente não consegue acompanhar, mas a gente consegue orientar. Exatamente. A gente não consegue, mas a gente faz essa mediação. Então, a mesma coisa acontece com o desenho. Essa pergunta também me faz pensar na importância e na necessidade da interdisciplinaridade na escola básica, onde em muitos momentos a gente pode não ter esse aprendizado dentro da sala de aula em artes, mas, por exemplo, é um trabalho de física, de química, de geografia, de história, e a gente vai fazer uma apresentação. E nessa apresentação a gente precisa montar essa apresentação. E aí entra muito de artes. Como é que se monta uma apresentação? O que é que a gente precisa nessa montagem? Então, essa necessidade dessa interdisciplinaridade, que é algo que, assim, como aqui em expressão gráfica também é uma licenciatura, assim como artes visuais também é uma licenciatura, a gente precisa já trabalhar com esses meninos desde cedo nessa formação docente, que para você, quando for lá para a escola básica, você já profissional, você buscar ter esse profissional que vai realizar essas interdisciplinaridades. Porque se hoje a gente critica tanto, a gente precisa também dar um retorno. Quando a gente chegar lá, opa, aquilo que eu sentia falta, eu vou buscar fazer. Então, tentar trazer essa interdisciplinaridade, né? Com as outras várias disciplinas, porque a gente sabe que, infelizmente, geometria foi tirado do currículo. Tantas coisas, sociologia tiram do currículo, bota no currículo. Educação física, a mesma coisa. Então, a gente vive... Artes, a gente está vivendo isso em artes visuais. A gente vive na corda bamba. Então, a gente também precisa se mostrar necessário. E como é que a gente se mostra necessário? Provando que nas disciplinas duras, que essa disciplina, matemática, português, isso não vai sair do currículo. Então, a gente também está lá. A gente também está lá porque a gente também comunica. A gente também é linguagem, como o Bruno trouxe. Então, a gente também está lá dentro. Buscar essas conexões, principalmente junto à BNCC e tantas outras situações que nos trazem. Mas é importante pensar nisso também. E um exemplo até pontual, por exemplo, a poesia concreta. A poesia concreta dentro da literatura, ela tem uma característica estética, ela tem uma forma. Então não é só as palavras, não é só a rima, não é só a métrica, mas também a forma. Então aí você vai ter uma questão também, assim, uma questão gráfica, que precisa ser considerada nessa arte, nesse tipo de expressão artística, que aparentemente você pode achar, não, isso é literatura não utiliza nada gráfico. É verdade. Gente, muito obrigada por esse primeiro momento. Eu disse que não ia me demorar, mas a gente acabou falando muito e falando bem. Estou feliz com o resultado. Agradeço a participação de vocês, professores. Eles são alunos do primeiro período, estão entrando agora no curso de artes, estão novinhos aqui. E aí, vocês querem falar alguma coisa aí para esses futuros professores de artes visuais, para fechar? Então, eu vou querer esse vídeo também, viu? Porque eu acho que eu vou fazer uma tarefa com os meus pibidianos com Pode esse deixar. vídeo aqui, né? Eu achei que ficou bem interessante e eu tenho 24 bolsistas aí no PIBID e eles estão no PIBID em artes, acompanhando 3 escolas, um grupo está inclusive com o Bruno, e eu acho que eu vou fazer um trabalho com eles utilizando aí esse material que a gente ajudou a montar hoje. Mas para esses meninos que estão entrando, desejo sucesso, desejo principalmente que abram os olhos, os ouvidos, todos os sentidos para o desenho. O desenho não é só mão, o desenho não é só olho, o desenho também é escuta em muitos momentos. Isso. Então, que eles abram todos os sentidos para o desenho. É isso. Eu quero agradecer, Lília, pelo convite. Achei muito interessante também essa discussão. Eu acho que todo mundo tem seu lugar, seu espaço. Vocês têm que, durante a graduação, ir se encontrando, vendo o que é que mais gosta, o que mais dá prazer. Às vezes a gente trabalha também sem ser só com prazer na área do desenho, quando ele é mais duro, tal, um desenho técnico, apesar de que eu gosto. Mas
É isso, é estar aberto à aprendizagem, não achar que já sabe tudo, mesmo que desenhe desde pequenininho, e aproveitar cada disciplina. A gente conhece de perto o curso de artes visuais digitais, a gente sabe que é bem montado, que tem muita teoria importante. E é isso, eu quero agradecer, muito bom conversar sempre com o Bruno, com Tiana, com você. E quero deixar um beijo para a Bina Laurentino, que está nesse curso, e a minha fofinha. Isso, tá vendo, Sabrina? Pessoal, queria primeiro, antes de tudo, agradecer, assim, sempre é um prazer estar com vocês, assim, a gente inventar umas desculpas para se encontrar, para conversar sobre coisas que a gente gosta. Então, assim, não só estar com profissionais que eu admiro, mas também com amigas, ter o prazer de ser amigo pessoal dessas 3 figurinhas. E tá sempre assim, aprendendo com vocês, aprendendo com a Alta, que ela traz assim uma outra visão pela própria formação dela, assim, de coisas que eu sempre aprendo com coisas que ela fala, com coisas que ela traz, de Tiana, que traz esse olhar muito sensível, não só para uma questão profissional, mas também para uma questão humana, e Lilian, que assim, é essa pessoa versátil que vai do desenho ao cinema, a tudo, faz de tudo um pouco mais um pouco, né? Do presencial ao EAD, e de Portugal ao Brasil, né? E então, assim, sempre é um prazer. E para os alunos, que vocês, assim, aproveitem o curso e aproveitem uns aos outros, em termos que cada um de vocês, enquanto colegas, vão trazer experiências diferentes, do mesmo jeito que a gente traz aqui experiências diferentes, e às vezes a gente fica só focado naquilo que a gente gosta, que a gente sabe, nos limita, porque vocês não sabem o dia de amanhã, vocês não sabem o que vocês vão fazer amanhã, as oportunidades que vão aparecer para vocês. Então, assim, aproveitem as disciplinas, mesmo que talvez, poxa, assim, se é algo que você não conhece, não diga que você não gosta, porque geralmente a gente diz que não gosta daquilo que a gente não conhece. Então, assim, aproveite, busque aprender, e mesmo que você não queira ser isso ou aquilo, aproveite hoje, extraia o máximo que vocês puderem dessa experiência, que com certeza alguma coisa vai ser útil para o que vocês vão fazer. A gente tem particularmente com o Bruno, a gente fez a graduação, fizemos, né, juntos a graduação, e aí a gente entrava nas disciplinas, tinha umas disciplinas que a gente achava muito louca lá, e a gente, nossa, essa disciplina pede para a gente ficar de cabeça para baixo, vou ficar, né? E aí eu acho que deu certo exatamente por causa disso, porque a gente quis experimentar, mesmo aquilo, depois a gente pode ter colocado em alguns, porque a gente tem nossa análise crítica, né? E aí a gente pode dizer, isso daí não funcionou tão bem, mas isso daqui funcionou, eu não tinha pensado desse jeito. E aí é muito bom quando a gente está com a mente aberta e a vontade de experimentar coisas novas. Então, com isso, também quero dizer a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao FRPE, ao curso de Artes Visuais Digitais e a disciplina de desenho à mão livre, né? E a nossa área, né, gente? Nossos colegas já. Beijinhos e encontro vocês no ambiente, tá bom? Tchau.